Boa tarde, sou Ana Paula Lira, sou psicanalista, psicopedagoga, penilista, coaching e consteladora familiar. Talvez você esteja se perguntando por que tantas áreas de atuação, né? Vou contar brevemente o que me levou a trilhar esse caminho em busca de aperfeiçoamento e cada vez mais conhecer sobre o desenvolvimento humano. Então, desde muito cedo, sempre me inquietou, né? As pessoas acordarem e se sentirem incomodadas para irem trabalhar. Porque quando elas trabalham, na verdade, elas estão colocando as suas habilidades e as suas potencialidades. E para mim isso não fazia muito sentido. Por que viver uma vida sem propósito? E outras acordavam tão felizes, mesmo fazendo aquilo que não gostavam. Então essa busca fez com que eu fosse me conhecer, me levou para o autoconhecimento. E a cada curso eu descobria que haviam várias vertentes e vários caminhos. E que todos eles, na verdade, contribuíam para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. E acima de tudo, o que eu buscava e também queria entender para que as pessoas tivessem uma vida de propósito era fazer sentido, né? Para que eu acordo todos os dias. E aí dentro dessas áreas, hoje eu vou falar sobre uma área, eu escolhi, né? Falar sobre uma área que ainda é mais recente, então muito se sabe sobre a psicoterapia, a psicanálise, coaching também um pouco mais recente, a psicopedagogia, mas constelação familiar é uma área, posso dizer assim, a mais recente, né? E existem muitas dúvidas, muitas questões e até alguns mitos sobre essa área. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então afinal, o que seria a constelação familiar? A constelação familiar nada mais é do que um processo terapêutico breve. Então, através da constelação familiar, o cliente ele consegue ter um acesso a questões que o incomodam. E muitas pessoas perguntam, que temas podem ser trabalhados na constelação familiar? A constelação familiar pode trabalhar com qualquer tema, independe do processo. Então, não importa qual seja a questão, pode ser trabalhada na constelação familiar. Apesar do nome parecer, né, constelação familiar, então as pessoas muitas vezes se confundem e elas pensam que somente situações de família, conflitos entre marido, mulher, pais, filhos ou parentes englobem o processo de constelação familiar. Não é uma verdade. A constelação familiar, ela trabalha com leis universais. Essas leis universais, elas são em todos os âmbitos da vida, elas são utilizadas. Então, independe, as relações humanas, elas acontecem de uma maneira ou de outra. Só mudam os cenários. E a partir dessas leis, nós fazemos todo o processo da constelação familiar. Algumas pessoas também questionam se a constelação familiar tem algum cunho religioso ou espiritual. É muito comum, né, escutar as pessoas questionarem, nossa, já participei ou já ouvi falar que acontece algo estranho no processo, né? Na verdade, a constelação familiar, em momento algum, ela vai trabalhar com algo nem espiritual e nem religioso. Na verdade, a gente trabalha com uma visualização do processo inconsciente. Assim como no processo terapêutico convencional, nós, quando damos acesso para o que está no inconsciente, parece algo mágico. É como se aquilo estivesse dentro de nós por muito tempo e que, de alguma maneira, estivesse na escuridão, que a gente não tivesse tido acesso. E, de repente, durante o processo, vem à tona. Exatamente da mesma maneira que acontece na constelação familiar. As situações que antes estavam internalizadas e não eram cientes, a pessoa não tinha consciência, vem à tona. E a pessoa consegue visualizar não só pelo olhar dela, é como se ela pudesse se assistir, que é uma forma onde ela consegue ver de fora. E dessa maneira, por que é breve, né? Porque quando a gente fala do outro, quando a gente está olhando a vida do outro, é muito mais fácil a gente perceber o que está acontecendo. Então, como é um processo onde você não é o elemento que está envolvido diretamente, você está assistindo, você consegue ver com clareza. E aí se dá o processo de trazer a consciência.
E aí é muito mais fácil. Muitas vezes a pessoa não está preparada para tudo aquilo que vem à tona, mas ela consegue ter informação de algo que antes ela não conseguiria se permitir sequer observar. Então, claramente não tem nada nem espiritual e nem religioso. Outra dúvida também muito frequente em relação à constelação familiar é se eu posso fazer a constelação por alguém. Se eu tenho alguém que eu amo muito, mas essa pessoa não está aberta para esse processo, se eu posso trazer a questão dessa pessoa para ser constelada. Então, seguindo, obviamente, as leis universais, é importante que esta pessoa que não aceitou fazer o processo, mas que você se coloca à disposição para auxiliar, que essa pessoa de alguma maneira tenha alguma influência, esse comportamento, o que está acontecendo na vida dessa pessoa tem uma influência direta com a sua vida. Caso contrário, não é indicado, porque com esse movimento, você tira o poder da escolha do outro. Então é importante que possamos respeitar. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, casal. O marido está resistente, a esposa percebe que a relação não está adequada. E ela coloca para o marido a opção de fazer um processo breve através da constelação familiar, e ele se recusa. Então a esposa pode sim, porque obviamente ela convive com esse marido, e ela, tendo um marido que está melhor organizado internamente, automaticamente vai influenciar positivamente na relação. Então ela pode trazer o marido não precisa estar presente, e de alguma maneira ele vai se beneficiar. Então, quando eu trago essa informação através do processo da constelação familiar, mesmo a pessoa não estando presente, ela vai ser beneficiada. Um contra-exemplo meu filho tem uma namorada, e eu não gosto muito da namorada dele, mas eu percebo que meu filho está bem feliz, mas eu não gosto dela. Eu devo trazer esse tema para a constelação? Não é indicado. Então, na verdade, é como se eu me intrometesse, como se eu tirasse o poder da escolha de algo que me deixa infeliz. Então, talvez eu possa trazer para a constelação familiar como eu lido com a relação de namoro do meu filho e não o namoro do meu filho, porque eu vou simplesmente infringir essa lei. Então, falando sobre essas questões mais críticas ou de questão que geram muitas dúvidas, curiosidades, essas são as que mais despertam curiosidade e interesse. Tem uma outra questão que é ligada aos participantes, a constelação, ela é feita de duas maneiras. Ela pode ser feita tanto em grupo como individual. Então, no processo em grupo, tem muito a ver com o que eu descrevi sobre o que é a constelação familiar, onde existem pessoas, que elas se inscrevem apenas para participar, elas só vão assistir. E de alguma maneira, elas vão ser os representantes nesse processo. Mas elas não vão trazer questões pessoais para que sejam consteladas. Então, essa maneira é uma maneira em grupo, onde em torno, a partir de 10 pessoas, eu trabalho com um grupo a partir de 10 pessoas, no máximo 20 pessoas, é um número suficiente que seja trabalhado em grupo. E existe a constelação que é individual. Então, eu tenho um tema que eu não quero abrir, e aí eu quero fazer um processo individual. Então, nós trazemos a representação através de bonecos, e é feito como no consultório, somente comigo e o cliente, e a gente traz os bonecos para representação. E aí vem algumas questões, qual é melhor, qual é mais indicado? Na verdade, os dois modos de atuação são fantásticos e trazem resultado. E aí, como eu expliquei anteriormente, na constelação em grupo, como você visualiza, você assiste, você termina tendo um resultado talvez mais rápido. Eu vou usar a palavra, que é o que a gente mais usa na constelação, você tem uma aceitação mais rápida, porque você não tem interferência direta naquele processo. Você só tem a informação de como o processo se dá. Na individual, esse processo também acontece. Você também vai ter as informações, mas talvez, caso você se perceba uma pessoa resistente ou tenha dificuldade em aceitar as coisas como elas realmente são, talvez não seja o melhor caminho.
hoje eu vou ficando por aqui, né, falando mais da constelação familiar, mas fica o meu convite, né, para que vocês conheçam mais o meu trabalho, não só sobre a constelação familiar, que venham, façam inscrições para participarem, para constelar, para quem não conhece esse trabalho, é um trabalho fantástico, fica o meu convite, né, para que vocês venham conhecer esse trabalho que é fantástico, ele realmente é transformador e ele é empoderador. Mas também nas redes sociais, eu falo mais dos meus outros trabalhos, né? Como coaching, como palestrante, como psicopedagoga, como psicanalista. E aí eu deixo aqui meus contatos para que vocês consigam me acompanhar, né? Então na internet, estou lá na fanpage, é Ana Lira, né? Eu estou como Ana Lira na fanpage. No Instagram estou como @analira_transformar. E o site analira.com.br. Será um prazer, né, ter vocês me acompanhando, podendo tirar dúvidas e principalmente recebendo vocês aqui. Até a próxima!